E aí eu falei com os irmãos que uma das formas de a gente fazer isso é através de jejum. Quando a gente jejua, então nós vamos começar a ter mais domínio próprio, né? Vamos praticar essa disciplina, a gente vai começar a dominar mais sobre a nossa vida. Isso é importante, porque se tem uma coisa assim que é essencial para a nossa vida, é a gente ter o domínio, né? Domínio próprio, você conseguir controlar a sua vida, controlar como que você, os seus pensamentos, controlar o seu corpo, né? Os seus instintos, tá bom? E hoje eu quero falar, a gente vai falar lá no texto de Daniel, no capítulo 10. Daniel, capítulo 10. A gente vai falar como vencer uma batalha espiritual, tá bom? Como que a gente vence uma batalha espiritual. É isso que a gente vai aprender com Daniel. Daniel, capítulo 10. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrava na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, coloca de novo ali. Presta bem atenção, olha só. Ele buscou o Senhor, no versículo 2 para gente. Naqueles dias, ó, eu, Daniel, pranteei. Ele ficou triste, né? Ele chorou, ele orou durante 3 semanas. Olha lá. Manjar desejável ele não comeu carne, nem vinho. O que ele estava fazendo então? Jejum, né? Na minha boca, né? Não nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Olha o que acontece. Ele está orando, ele está jejuando, e quando está chegando o último dia, ele tem uma visão. Tá bom? Levantei os olhos, olhei, e eis que vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Essa descrição aqui parece com um texto lá de Apocalipse que fala e mostra que Jesus está desse jeito aí, né? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Tinha mais gente lá com ele, mas só ele teve aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Então tinha gente no lugar, mas só quem viu foi o Daniel. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Então eles não viram, mas eles perceberam que tem alguma coisa diferente acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Então você percebe que já não é mais aquela pessoa que ele viu, era uma. Agora entrou um outro ser aqui.
em ação, né? Que falou para ele, ó, colocou ele ali, ele estava sobre as palmas das mãos, sobre os joelhos, né? Então ele ainda fica caído ali. Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração, olha só, desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Então, desde o primeiro momento que Daniel começou a orar a Deus, que ele começou a jejuar, as palavras dele foram ouvidas. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Se não tivesse falado nada, aquele anjo não teria vindo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Não houve uma guerra, né? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, mais uma guerra que vai ter. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura, na verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Deixa eu só nesse texto aí. Esse é o último versículo que a gente vai ler, né? Eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. Ele falou, então. Não está falando o que ele falou, mas ele falou, ele trouxe a mensagem para Daniel. Amém? Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença e nós precisamos, Senhor Deus, de ouvir a tua voz através da tua palavra, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, ministrar as nossas vidas, nos deixar, Senhor Deus amado, sensíveis, Senhor Deus, agora a tua voz, para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para a gente. Eu sei que o Senhor tem uma palavra coletiva para a igreja, mas sei que o Senhor tem também palavras individuais, Senhor Deus, para cada um dos teus servos que te buscam, querem ouvir a tua voz, que o Senhor vai falar. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Bom, Daniel estava cativo na Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia mais ou menos por volta de 70 anos atrás desse momento aqui. Tá bom? 70 anos. Ele tinha por volta de 15, 16 anos quando ele foi tirado dos pais dele. Daniel tinha tudo para dar errado.
podia ter uma revolta no coração dele, mas Daniel, até os 15 anos, ele foi realmente influenciado pelos seus pais, e seus pais acreditavam no Senhor, no Deus verdadeiro, né, em Jeová, e eles continuaram ali. Daniel continuou firme, ele chegou lá na Babilônia, e ele não queria se contaminar com as coisas. Havia muita coisa bonita, muita coisa boa, muita coisa legal na Babilônia, comidas, havia muitas diversões, muita coisa interessante na Babilônia. Mas Daniel não queria se contaminar, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele passa por muitas lutas, perseguições. Ele vai parar em cova de leão, né? Ele é lançado em cova de leão para ser comido pelos leões, mas isso não acontece, Deus livra ele. O interessante é que mesmo no meio das perseguições, no meio dessas lutas, ele nunca abriu a mão da sua fé. Ele nunca abriu mão do seu caráter e de servir a Deus. E aí no primeiro verso que a gente lê, no capítulo 10, no versículo 1, a gente consegue descobrir que Daniel, então, agora ele está com mais ou menos 85, 86 anos, porque ele dá mais ou menos uma data para a gente, né, nos versículos aqui. Então ele está por volta de 85, 86 anos. Você imagina um homem, né, quando chegou lá tinha 15 anos, quem era o Daniel? E imagina toda a experiência que ele tem agora, 85, 86 anos de idade. E no capítulo 9, a gente não leu o capítulo 9, mas no capítulo 9 ele está lendo as cartas de Jeremias. Ele está lendo as cartas de Jeremias. E quando ele está lendo as cartas de Jeremias, ele consegue discernir que o fim do cativeiro está próximo. Ou seja, aquele tempo que eles estavam cativos na Babilônia estava se acabando. Ele entendeu isso. Ele teve essa revelação. E Daniel então começa a fazer o quê? Orar, jejuar, confessar os pecados. Às vezes a gente acha que confessar os pecados não é importante. Não, mas o Senhor já perdoou os meus pecados. Mas às vezes nós precisamos reconhecer os pecados, confessar diante de Deus para a gente mudar. Você não muda se você não reconhece quem você é. A gente nunca é transformado se a gente não falar quem a gente é. E aí, ele então ora, jejua, confessa os pecados, e depois de algum tempo, um grupo de pessoas é liberado pelo rei. E eles então voltam, começam a voltar para Jerusalém, de onde eles vieram cativos. E está indo aí o primeiro grupo, né? Voltando para Jerusalém. E quando eles vão chegar em Jerusalém, tem muita destruição. Os muros tinham sido derrubados, o templo tinha sido destruído. E para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, não tem o livro de Esdras na Bíblia, o livro de Neemias? Pois é, eles são contemporâneos aqui com Daniel. Eles estão vivendo mais ou menos no mesmo tempo. Estão vivendo mais ou menos no mesmo tempo. Eles estão liderando as pessoas para reconstruir os muros do templo de Jerusalém. E Daniel, o que Daniel faz? Ele continua na Babilônia como um grande líder espiritual. O rei sempre chamava Daniel, o rei respeitava muito Daniel. Mas Daniel sabia que tinha muita gente ainda que tinha que voltar. O povo, tinha gente que tinha nascido lá na Babilônia. Tinha filhos lá dos hebreus que tinham nascido lá na Babilônia. Eles não conheciam outro lugar a não ser a Babilônia. Mas tinha aqueles também que tinham morado lá em Jerusalém, visto a glória, o lugar como era, lembrando o templo, de como é a cidade. Não sei se de vez em quando acontece com você, de você começar a lembrar o passado, como era lá antigamente. E o povo, eles estão ali, então alguns nasceram ali, eles não sabem o que é Jerusalém, como é Jerusalém, eles só sabem que o negócio está destruído. E aqui na Babilônia não está.
E tem aquele povo que nasceu lá em Jerusalém, que foi levado cativo, que agora já está mais velho, que às vezes pensa, poxa, eu não tenho mais vontade, né, capacidade física de voltar. Porque vocês sabem, irmão, a gente vai ficando mais velho, a gente vai, o nosso corpo vai sentindo, não é verdade? Isso é normal, né? Nós vamos sentindo. A gente não tem mais o mesmo vigor, a gente não tem mais a mesma habilidade. Então a nossa vontade muitas vezes é ficar quietinho ali onde a gente está. Mas eles tinham que voltar. E o Daniel está vendo tudo isso. E aí a Bíblia, você percebe lá na Bíblia, que ele fala, no versículo 2, que vai haver um grande conflito. Um grande conflito. Ou seja, e ainda aconteceu um sofrimento muito grande. E o Daniel fica sabendo disso. Deus começa a revelar para Daniel que haveria um grande conflito. Eu escolhi esse texto aqui para a gente pregar, irmãos, por causa do jejum de Daniel. Como a gente falou do jejum semana passada, eu sinto de Deus, percebo no meu espírito, e a gente precisa de falar mais, entender mais sobre jejum. E eu poderia dar aula de jejum aqui para você, mas eu falei, não, eu vou para o texto que fala sobre jejum, e aí nós vamos ter o jejum lá, mas nós vamos ter outras coisas também que esse texto vai mostrar para a gente. Então por isso eu achei interessante a gente fazer essa pregação desse jeito. Porque nesse trecho da Bíblia, nesse capítulo 10, nós vamos encontrar alguns ensinos importantes para a nossa vida cristã. Primeira coisa que a gente vê aí nesse texto, que eu vejo, estudando ele, é que Daniel, ele ficou triste. Daniel ficou triste. Daniel, ele planteou, Daniel chorou. E tem uma coisa que às vezes a gente não entende na nossa vida. Por que a gente fica triste? Logicamente, às vezes a gente fica triste por situações que acontecem, E provavelmente foi aqui o caso do Daniel. Pode ser alguma coisa física que aconteça. E aí você fica triste. Aconteceu alguma coisa na sua casa, às vezes você teve um problema no seu casamento, uma discussão, e você fica triste. Tem gente que vem para a igreja, às vezes pensa, nem vou para a igreja hoje, estou muito mal. Ele não entende. Ele responde à tristeza dele como? Vou me trancar, vou me fechar. Ele vê a tristeza dele como uma coisa natural. Entende? E é normal, o ser humano, ele vê a tristeza como uma coisa natural. Só que a gente olha na Bíblia e a gente vê que Daniel, ele sente essa tristeza, e às vezes Deus, ele permite a gente sentir essa tristeza. Para quê? Que Deus, ele permite a gente ficar triste, para a gente se posicionar espiritualmente. Amém, irmãos? Para isso. Daniel, ele ficou triste, e ele começa a entender que ele precisa fazer alguma coisa. Lembra lá do texto de Neemias? Neemias também, quando ele fica sabendo do sofrimento do povo, o que ele faz? Ele ficou triste. Ele orou, ele jejuou, ele fez orações específicas. Neemias é contemporâneo de Daniel. Daniel não volta para Jerusalém, mas Neemias volta. Neemias volta para Jerusalém. Porque Deus, ele vai usar cada um de uma forma. Mas é interessante que a tristeza de Neemias fez com que Neemias orasse e jejuasse. E a tristeza de Daniel também fez isso com ele. Mas o que às vezes a gente faz com a nossa tristeza? A gente pensa assim, bom, estou triste, eu vou ficar sozinho. Faz com que aquela tristeza talvez venha se tornar uma depressão, venha se tornar ansiedade. Às vezes seja por situações na família, na célula, no trabalho, a gente sente tristeza. Eu digo para você que sempre que você perceber tristeza, alguma tristeza, e às vezes sem motivo, já ficou triste sem motivo? Você não sabe que está triste?
Pode ser que seja alguma vitamina que está faltando no seu corpo. Por que está faltando vitamina? Talvez não seja porque você não comeu, mas é porque Deus está permitindo que você fique triste. E aí você tem que se posicionar. Sem você perceber então alguma tristeza, sem motivo, ou na hora, mesmo com motivo, é necessário se posicionar espiritualmente. É necessário se posicionar na oração e no jejum. Lá em Tiago capítulo 5, versículo 13, olha o que a Bíblia fala. Tiago 5, 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. A palavra sofrendo, pode voltar. A palavra sofrendo também é sinônimo da palavra triste. Então, tem algumas versões da Bíblia que está dizendo assim: está alguém entre vós triste? O que quer fazer quando está triste? Oi? Orar, irmão. Mas você ficar triste, o que você faz? Vou me trancar. E aí, é a sua oportunidade de ouvir a voz de Deus, é a sua oportunidade de ter intimidade com Deus, e você se fecha. Se fecha em você mesmo. Então, está alguém triste? Fala para o irmão, está triste, irmão? Sabe o que a Bíblia fala? Fala para ele, sabe o que a Bíblia fala? Vai orar. Ah, mas eu não tenho dom para orar, não. Eu não oro igual o outro irmão lá que ora 2 horas. Mas se você não começar, nunca você vai orar 2 horas. Se você não começar a orar 10 minutos por dia, nunca você vai orar 20, nunca você vai orar 30. Mas se você começar a orar, começar a ter essa disciplina de oração, daqui a um tempo, você vai orar e você nem vai perceber o tempo passar. Você vai começar a perceber tanta glória de Deus, igual o Daniel aqui percebe aqui a glória do Senhor, ele tem uma visão, né? Já nós vamos falar sobre isso. Agora, outra coisa interessante sobre essa tristeza é Daniel ficou triste, provavelmente porque ele se importava com o povo. Porque Jerusalém era um lugar importante para ele. Nós, então, quando a gente sente que alguma coisa é importante, que alguém é importante para a gente, o que a gente faz? A gente ora e jejua. Né? A gente ora e jejua. Eu amo os meus filhos. Hoje, né, Deus, a gente sabia que um dia isso ia acontecer. Que Deus ia levar eles para longe, né? Sem a gente ter essa certeza que não era esse o nosso desejo. Mas não é a nossa vontade, seja feita a vontade do Pai. Então, às vezes a gente sabe que eles estão passando por lutas, sabe que eles estão passando por dificuldades, e a gente fica triste, mas eles são importantes para a gente. Eu não posso fazer nada por eles, mas Deus pode, então eu vou para Deus, entende? E aí eu choro, eu jejuo pela vida deles, porque eles são importantes. Assim também nós aqui, irmãos. Quando nós sabemos que um dos nossos irmãos está passando por problema, por dificuldade, e a gente se importa, nós também precisamos orar e jejuar por eles. Agora, daqui a uns dias, nós vamos ter um encontro com Deus. E tem pessoas ali que a gente nem conhece, a gente nem sabe nada. Mas nós nos importamos. Por quê? Porque Jesus se importa com elas. Porque Jesus não desistiu delas. Então nós também não podemos desistir. E o que a gente faz? Vamos orar, vamos jejuar por essas pessoas. Entendeu? Vamos orar e vamos jejuar. E aí coisas tremendas vão acontecer. Daniel, então, ele paga o preço. Quando alguma coisa é importante, você paga o preço. Você ora, você jejua, e Daniel então jejuou. Quando a gente se preocupa com o bem-estar dos outros, a gente jejua.
Lá no Salmos 35, verso 13. Salmos 35, verso 13. A Bíblia diz assim, olha: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligi a minha alma com jejum e em oração, me reclinava sobre eles. Olha aqui que o salmista fala. Enquanto eles estavam enfermos, enquanto eles estavam doentes, as minhas vestes, então o que ele fez? Ele se vestiu de pano de saco. O que é isso? Para se humilhar. Ele se humilha, ele jejua. Por causa dele? Não, por causa dos outros. Quando você estiver com muita preocupação com alguém que é muito importante para você, porque existem essas pessoas. Tem alguém que é muito importante para você e que às vezes essa pessoa está indo para o inferno sem Jesus, está descabeçada, está fazendo um monte de coisa errada e você está preocupado com essa pessoa. Comece um jejum por ela. Comece um jejum também quando você precisar de uma resposta de Deus. Daniel está jejuando e ele está orando porque ele precisa de uma resposta de Deus. Às vezes chega um momento na nossa vida que a gente precisa de uma resposta. Aí a gente ora. E é bom orar. E Deus pode responder através da oração. Mas, lembra que a semana passada nós falamos? Tem demônio que só sai com jejum e oração. Não vai ser só oração. Vai ter que jejuar. Mas aí a pessoa não quer jejuar. E por que não quer jejuar? Porque não é importante. Fala, não, isso daqui não vale a pena. Só fica sem comer por alguma coisa que vale a pena. Para que eu vou ficar sem comer se comer é tão bom? E aqui então, nesse ponto eu quero falar para você que existem 4 tipos de jejum na Bíblia. Nós vamos falar eles durante alguns dias que eu estiver pregando. Vai ter dia que eu não vou pregar, vai ter outro pregando no meu lugar nesse dia, vai ser falar de outra coisa, mas quando eu voltar a pregar, se eu não acabei de falar sobre jejum, vou pregar de novo sobre jejum. Vou mostrar para vocês 4 tipos de jejum na Bíblia. Tem um tipo de jejum que é o jejum normal, tem outro tipo que é o jejum parcial, tem um outro que é total e tem um sobrenatural. 4 tipos de jejum na Bíblia, tá bom? Então vamos lá, ó. Fala assim, normal, parcial, total e sobrenatural. Qual o tipo de jejum que você acha que Daniel fez? Vamos lá. Quero ouvir sua voz. Sobrenatural? Não foi sobrenatural. Foi quem falou parcial? Quem falou parcial? Por que parcial? Então, você vê, ele não tirou todos os alimentos. Ele tirou carne, ele tirou o vinho, o óleo. O óleo também é o óleo para ficar cheiroso. Era um tipo de perfume. Ele não só isso, aí não aconselho os irmãos a ficar sem perfume. Tá bom? Ele também ficou sem pão. Então tudo que era derivado de pão, ele não comeu. Mas é interessante o texto. Ele fala assim, olha, põe lá o versículo 2 pra gente. 10:2. Acho que é o versículo 3, né? Que vai falar do jejum. Isso. Ó, manjar desejável. O que é manjar desejável? Coisinhas saborosas, né? Aquele brigadeirinho que você compra na lata de leite condensado. Tem irmão que sabe até fazer brigadeiro, se vira, né? Ele gosta tanto que ele aproveita que não tem ninguém em casa, chega mais cedo do serviço.
Passa, faz um brigadeiro e fica assistindo um filme e comendo brigadeiro. E oração? Não. Estou sem tempo hoje. Né? Daniel, então, como a Karen falou, ele fez um jejum parcial. Ele não tirou todos os alimentos. Ele não ficou sem água também. Tá certo? Mas ele tirou os alimentos saborosos, manjares. Chocolate. Aqueles docinhos da padaria, sonho. Quem gosta de sonho? Aí, ó. Daniel tinha lá um monte de coisa e ele passou a régua nisso aí. E Daniel faz o jejum, ele sempre tem um propósito. E sempre o nosso propósito no jejum tem que ser o quê? Buscar a Deus. Buscar a Deus. E ele estava buscando revelação, visões, das suas visões. Ele estava buscando resposta. Daniel era um cara que tinha muitas visões. Deus falava muito com ele, mas nem sempre ele entendia o que Deus falava. E aí ele precisava ir buscar. Parece com a gente, né? Deus às vezes fala com a gente não entende o que Deus está falando. Eu já tive sonhos no passado que eu não entendia, o que esse negócio tem a ver? Antes de vir para cá, para esse bairro, na cidade, eu tive um sonho, só que eu não sabia que era esse lugar aqui. Só que depois Deus mostrou, mas isso fica para outro dia, senão nós vamos enrolar aqui na pregação. Tá bom? Sei que vocês gostam de ouvir um testemunho, mas vamos ficar na palavra aqui. Né? Então, lembre sempre que o jejum, ele tem o propósito de a gente conhecer mais Deus e conhecer mais a vontade de Deus. Quando a gente pratica o jejum, o que pode ser gerado em nós? O que é gerado em nós quando a gente pratica o jejum? Domínio próprio, autocontrole, né? O que mais? Experiências com Deus, deleite de Deus, poder de Deus. Quantos de vocês que oram assim e falam: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida, Senhor, eu quero curar, eu quero libertar as pessoas. Quem já orou assim desse jeito assim? Levanta a mão. Pois é, você já jejuou por isso? Você já começou a falar assim: não, peraí, eu quero tanto isso aqui, sabe o que você quer mesmo? Porque se você quiser mesmo de verdade, quem quer realmente ser usado por Deus, ele está disposto a tudo. Ele está disposto a pagar o preço. E às vezes o preço é o jejum. Então isso vai trazer sensibilidade, isso vai trazer domínio próprio, isso vai trazer, vai trazer mais. A gente vai perceber mais os deleites de Deus, às vezes até em coisas difíceis. E Daniel faz esse jejum por quanto tempo, irmãos? 21 dias. 21 dias, não importa. Tem gente que acha que tem que ser de 21 dias. Não importa se seja de 40 dias, tem que ser o quanto tempo Deus quiser que você faça. Quanto tempo Deus quiser que você faça. Então, enquanto Daniel jejua, o que começa a acontecer? Ele começa a ter sensibilidade espiritual. E a gente percebe essa sensibilidade aqui quando? Quando ele tem a visão. Então, olha só, o jejum, ele vai gerar na gente sensibilidade espiritual, né? Daniel, ele tem uma visão com os olhos abertos. Tem outras pessoas ali no local. Eles percebem o que está acontecendo? Não. Eles estão vendo alguma coisa? Não. Mas eu pergunto, eles jejuaram? Eles buscaram Deus? Não. Mas e o Daniel? Orou, jejuou, está buscando Deus? Daniel tinha disciplina. Daniel orava, ele tinha costume de orar. O costume de Daniel era oração 3 vezes ao dia. Esse era o costume de Daniel. Mas só então Daniel está enxergando as coisas espirituais. Quando os homens percebem que está acontecendo alguma coisa ali, eles ficam com medo. E eles correm para se esconder. Então o que vai começar a acontecer quando você começar a praticar o jejum?
Você fazer disso uma prática na sua vida. Você falar, não, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus. E essa semana eu vou jejuar. Semana que vem também eu vou jejuar. Vai ter dias que eu vou jejuar. Senhor, eu quero uma resposta para os problemas que eu estou tendo na minha casa, na minha família, no meu casamento, né? Essa doença que está aqui atacando, eu preciso saber o que está acontecendo. Senhor, mostra para mim poder orar. Às vezes a gente precisa descobrir o que é para a gente poder orar com discernimento. Às vezes, eu pergunto para a pessoa, quando ela está doente, eu pergunto para ela, o que o médico falou? O médico falou que isso é por causa disso. Então tá, eu estava orando de uma forma, somente para tirar uma dor ou alguma coisa assim, mas agora o médico falou, ó, é esse o problema. Então daí que eu começo a fazer, eu oro especificamente por aquilo ali assim. Se está faltando vitamina no corpo, eu peço para Deus colocar vitamina. Se está faltando um outro tipo de elemento, eu oro a Deus e eu peço. Se a dor é específica em tal lugar, assim, eu vou e oro por aquilo ali, especificamente. É a terceira vértebra, Senhor, toca agora. E eu começo a orar assim. Então, quando você começar a praticar o jejum, a unção de Deus ela vai vir sobre a sua vida de uma forma tão sobrenatural que de repente você vai estar no ônibus e gente vai ficar endemoniada dentro do ônibus, porque não vão suportar a sua presença, porque junto com você está o Espírito de Deus e ele está fortalecido na sua vida, entendeu? Ele está assim com liberdade na sua vida. Meu pai era um cara que orava e jejuava bastante. Meu pai, às vezes, ele teve vezes que ele fez jejum de 40 dias sem comer e sem beber. Não digo isso para ninguém. Esse daí vai ser jejum que nós vamos falar outro dia. Tá certo? Mas às vezes meu pai estava andando na rua e às vezes alguém que era um pai de santo, alguma coisa assim, quando eles olhavam meu pai, eles caíam de joelho, não conseguia passar pelo meu pai, eles vinham de joelho na frente do meu pai. E meu pai tinha que pegar pela mão, levantar, expulsar demônio. Os caras foram embora. Porque eles não conseguiam. É igual o endemoniado gadareno. O que ele foi? Ele foi na direção de Jesus e já começaram a implorar já. Certo? Por que isso? A unção. A unção de Deus que é gerada. E aí o que vai acontecer mais? Essa sensibilidade, ela não vai somente gerar esse poder, essa unção de Deus, em que os demônios vão começar a tremer quando chegar perto. Gente pode ser curada. Às vezes você nem vai precisar de orar pelas pessoas. Às vezes só você encostar na pessoa, a pessoa vai ser curada. Isso pode acontecer. E você vai começar a perceber coisas espirituais. Viu que Daniel percebeu. Ele teve mais percepção espiritual. O jejum vai fazer isso com a gente. Então, o segundo ponto que eu quero ver com você é que nesse capítulo a gente encontra sinais de guerra. Sinais de uma guerra espiritual a gente encontra. Quando a gente vê ali a conversa de Daniel com o anjo, isso revela para a gente uma guerra invisível. E essa guerra acontece nas regiões celestiais. A Bíblia fala lá em Efésios que acontece nas regiões celestiais, entre as forças do mal e os anjos de Deus. Quando o diabo ele caiu sobre a terra, a Bíblia fala que ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Ele caiu porque ele quis ter o trono dele acima dos deuses. Ele se rebelou contra Deus. E aí hoje ele cai na terra e ele faz o quê? Ele quer que o homem se rebele contra Deus. Ele faz o homem se rebelar contra a palavra de Deus. Ele faz o homem acreditar em outras coisas que não sejam o Senhor.
Então há uma guerra nas regiões celestiais. Daniel, no capítulo 10, no versículo 12, versículo 13, mostra isso para a gente. Coloca aí para mim, 12 e 13. Então me diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ele estava orando, e porque ele estava orando, Deus então vai responder. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Primeira coisa então, olha só, vamos lá. Eu falei para você que nós temos aqui sinais de uma guerra espiritual. Eu vou então te mostrar nesse texto aqui que existem alguns sinais de que você está passando por uma guerra espiritual. Beleza? Primeira coisa que você pode perceber se você está passando por uma guerra espiritual. Quando Daniel começou a orar, o anjo veio, não veio? E ele veio para responder. Mas no primeiro dia que Daniel estava orando, aconteceu a resposta? Não. No terceiro dia, aconteceu? Ele veio responder? Não. No 20º dia, aconteceu? Não. Foi no 21º. Imagina só, irmãos, desde o primeiro momento. Quando você começa a orar, então, esse é o primeiro sinal de uma guerra espiritual. É quando a sua oração demora para ser respondida. Fala para o irmão: está demorando para Deus responder a sua oração? Fala para ele: pode então ser uma guerra espiritual. Pode ser uma guerra espiritual. Quando você começa a orar e buscar Deus no mundo espiritual, as coisas começam a mover. É na hora que você começa a orar. Você pode crer nisso. Que na hora que você clama a Deus, naquela hora Deus já começa a movimentar os anjos para vir, para trazer a sua bênção. Só que às vezes o negócio não acontece na hora. E isso é a grande maioria das vezes. Para você ver como tem muita guerra espiritual acontecendo. Muitas vezes, então, na grande maioria das vezes, as respostas das nossas orações não vão vir na hora. E a gente gosta que a coisa aconteça na hora. Você não gosta de chegar, né? Por que você está orando e falando: Deus me dá dons, eu quero orar para as pessoas serem curadas? Você quer que elas sejam curadas como? Na hora que você orar. Não é assim que você quer? Porque você acha que se não for assim, então Deus não está respondendo. A gente costuma, né? Às vezes alguém ora por alguma coisa e às vezes a coisa não acontece na hora, né? Irmão, faz oração por tal coisa e o negócio acontece na hora. Logo as pessoas pensam o quê? A oração do irmão é fraca. Não tem fé. Se tivesse fé, tinha acontecido na hora. Mas essa pode não ser a verdade. Demora pode não ser e não é sinal de falta de fé. A verdade é que existe uma guerra invisível acontecendo. Essa que é a verdade. Uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Ó, irmãos, pelo que a gente conhece da história de Daniel, você acha que Daniel era um homem de fé? Sim ou não? Sim. Sim. Pô, ele passou por situações e você vê que teve fé para abrir mão de um monte de coisa para poder servir o Senhor, correndo perigo. Poxa vida, ele podia comer as coisas lá e viver daquele jeito que os babilônios viviam, e falar assim: não, estou aqui no meio desse povo aqui, vou misturar com a cultura deles e vou continuar servindo Deus, vou fazer uma mistureba aqui. Não dá, irmão, não dá. Entendeu? Então, quando uma pessoa vem do espiritismo, ou quando uma pessoa vem do catolicismo, não adianta a gente misturar as coisas. Tem muitas seitas e coisas assim que eles aceitam a mistura, eles não estão nem aí. Mas Deus não aceita a mistura. Deus quer que a gente seja, ou a gente é dele ou não é. Entendeu? Ou a gente serve a ele de verdade ou a gente não serve. A Bíblia fala lá em Apocalipse: se você for morno, ele vomita. Ele fala: melhor você ser frio ou quente.
Preferência quente. Mas morno não. Morno é aquela pessoa dividida, aquela pessoa que, uma hora acredita na Bíblia, outra hora acredita em outra coisa. Isso é um morno. Não tem convicção daquilo que está sendo ministrado, daquilo que ele está ouvindo, daquilo que ele está vendo. Daniel é uma pessoa de muita fé. Daniel é uma pessoa que tinha muita fé, um homem comprometido com Deus, um homem que tinha um caráter indiscutível, mas a oração dele alcançou a resposta imediata, sim ou não? Não. As pessoas ficam admiradas, irmãos, quando algum milagre acontece na hora. Acho que isso é uma grande fé. Mas uma fé grande é aquela que, mesmo sem ter resposta, a gente continua orando e a gente continua crendo que Deus vai responder. Isso é fé. Isso é fé. É mesmo que você não está vendo, parece que o negócio está demorando, mas você continua insistindo naquilo ali, orando sobre aquilo ali. Daniel estava orando, jejuando com tristeza. Ele pedia para compreender as visões que havia tido, mas a resposta era que essa oração demora para vir. Esse é o primeiro sinal. Demora a resposta. Por que Deus não respondeu rapidamente o profeta amado? A Bíblia está dizendo que ele era um cara amado por Deus. Todos nós somos amados. Mas Daniel tinha algo especial. Deus ama a todos, Deus não faz diferença. Mas tem gente que quer mais Deus, e eles vão ter mais de Deus. Quem não liga vai ter menos. Quem não liga vai ter menos. Só que daí o que acontece? O príncipe do reino da Pérsia estava impedindo. Esse príncipe, irmão, do reino da Pérsia, e tem nessa versão que eu estava vendo, tem uma parte que fala príncipes da Pérsia. Então quer dizer que era mais de um. Esse príncipe não era um ser humano, era um demônio. Um demônio da mais alta hierarquia que existia. Esse anjo do inferno, ele foi incumbido. O que esse anjo, esse demônio fazia? Por isso que ele é chamado de principado, príncipe do reino da Pérsia. Porque ele queria, ele estava ali para influenciar o reino da Pérsia, para que o rei, para que as pessoas que estavam junto com o rei fizessem aquilo que Satanás desejava. E talvez seja por isso que a Bíblia ela nos manda orar pelas autoridades. A gente acha que é brincadeira, mas às vezes as autoridades têm sido influenciadas por demônios. Tem demônio influenciando prefeitura, tem demônio influenciando Câmara de Vereadores, tem demônio influenciando lá os deputados, os senadores. Tem. Mas as pessoas acham que isso é coisa natural, é homem. Por isso que a gente tem que orar. Eleições é um negócio importante. Nós precisamos de orar, saber, Senhor, quem realmente eu devo colocar? A quem eu devo confiar esse voto? Eu preciso de alguém que seja do Senhor. Tem crente, às vezes, votando em qualquer pessoa. A pessoa, às vezes, está envolvida com demonismo ali, com ocultismo. E a pessoa pega e coloca lá. Eu sei que tem muito crente que, às vezes, sem vergonha, está na igreja, às vezes, só para querer ganhar voto. Tem. Mas a gente tem que orar, a gente tem que buscar e falar, Senhor, mostra pra gente, quem a gente deve colocar ali, quem o Senhor quer, para mim orar pela pessoa, não é só o seu voto, mas a sua oração. Às vezes gente que vai entrar lá, está com um plano de lei, irmãos, gente falando aí, pessoas entrando lá no poder, lá querendo colocar, falando que o sexo
para criança não tem problema, que é uma coisa normal, que a gente tem que ensinar as crianças. Aí a gente vê essa pedofilia acontecendo no nosso país. E essa é a porta de entrada. São as leis. E aí a gente pega e nem conhece o camarada, vai lá e vota nele. E às vezes o cara está querendo isso. Entendeu? Querendo isso. A gente precisa de orar então para que as autoridades elas sejam direcionadas por Deus. A gente tem que orar para que homens que verdadeiramente buscam a Deus estejam lá no poder, igual Daniel. Daniel era um cara político. Ele estava na política da Babilônia, mas ele era um líder espiritual. Pela palavra de Deus, então a gente pode discernir que existem demônios que influenciam. Tem demônio influenciando o país. Aqui no Brasil, tem um demônio, ou alguns demônios, que influenciam na nossa nação. No estado de São Paulo, tem demônio que influencia. Na cidade de Arujá, tem demônio que influencia. Lá em Guarulhos, tem demônio que influencia. E a gente precisa de orar. A gente precisa de jejuar contra isso, para que isso seja destruído. Tem demônios nos bairros. Então, como você pode perceber, né, essa diferença nos bairros, violência. Você vê que violência não está só no bairro de gente pobre, não. No bairro de gente rica também tem muita violência, gente sendo morta dentro das suas casas, sequestros. É o mesmo demônio da violência, mas a gente pensa, não, é a falta de educação. Aí tá, a educação é a solução para a nossa nação, a educação. Precisamos de ter escola, educação para todo mundo. E aí tem lá engenheiro, advogado, cientistas, lá no poder, roubando dinheiro do povo. Adiantou eles estudar tanto? Fazer tantas teorias, estudar tanto? Só Deus pode mudar o ladrão. Escola não muda o ladrão. Deus muda. Se a gente der lugar para Deus. Se a gente der lugar para Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê é a resposta demora. Esse é um sinal de guerra. E a segunda coisa que a gente vê é que percebe a influência de demônios. Então fala assim, segunda coisa, que é uma guerra espiritual, é que a gente começa a perceber que tem demônio influenciando. Né? Demônio tem um certo tipo de poder. Você viu aqui? Irmãos, ele parou um anjo de Deus. Jesus ele não parou. Se aquela visão que Daniel teve foi Jesus, ele não parou. Desceu direto. Mas o anjo ele parou. Por que aquela visão não deu a resposta para ele? Porque é os anjos que levam a resposta. É os anjos. Os anjos estão a serviço para isso. Então, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, Satanás então ele tem um exército totalmente organizado de espíritos malignos que obedecem às suas ordens. Mas nós podemos vencer esses espíritos, amém, irmãos? Nós podemos vencer esses espíritos. Como que a gente vence esses espíritos? Nos revestindo de toda a armadura de Deus, lá em Efésios. E como que a gente se reveste? Através da fé, da declaração da palavra de Deus, de uma oração confiante e perseverante. Como que Daniel venceu essa batalha? Ele estava passando por uma batalha. Como que ele venceu? Ele não desistiu de orar. Ele continuou orando e continuou jejuando. Aí a gente pega e fala, vamos orar e vamos jejuar. Aí você pega e fala, Senhor, olha, amanhã eu vou ficar o dia inteiro sem comer. E aí você começa, acorda de manhã e você pensa assim,
Meu, mas fala a verdade. Senhor, será que você lembra que tem uma festa? Senhor, vai ter uma churrascada. Vamos fazer o seguinte, Senhor. No jejum outro dia. Aí Deus vem e fala assim, mas você não falou assim? Então, mas o Senhor sabe, né? Tem uma churrascada. Não. Vai ficar mal, se eu ficar sem comer, o pessoal vai pensar, eu estou desfazendo deles. E a gente não pode fazer das pessoas, o Senhor sabe, está escrito na Bíblia. Daniel venceu porque ele continuou orando, porque ele continuou jejuando. Se você parar, você não cumprir aquilo que você fala, você não vai vencer. Porque se você perde uma carne, se você perde um arroz e um feijão, se você perde um docinho, você acha que você vai conseguir vencer demônio? Então a gente tem que praticar oração, fé, né? Para a gente vencer as forças do mal. Lembra lá de Daniel 17, né? Ou Daniel não, Mateus 17, 14 até o 21. Jesus ensinou os discípulos que certas forças demoníacas não podiam ser derrotadas a não ser pela oração e um jejum. E foi isso que Daniel fez por 21 dias. Ele não comeu nada saboroso. Ele não comeu nada de pão, de vinho, que era comida normal. O pão e o vinho fazia parte da alimentação, igual arroz e feijão para a gente. É igual arroz e feijão para a gente. Era para eles. E a falta de oração e a falta de jejum pode ser um motivo porque muitas igrejas e muitos cristãos encontram-se tão fracos. Crente fraco, desistindo da igreja, não tem firmeza. O cara está ali bem, ele vai para o encontro, ele fica feliz, ele fica bem, aí o dia vai passando, aí tem gente que pensa que o encontro é emocional, por causa disso, mas não é, é espiritual. É espiritual. O problema é que as pessoas que vão, elas voltam e começam a dar lugar para o diabo. A Bíblia fala para não dar lugar para o diabo. Não dá lugar para o diabo. Então, tem muito crente fraco, muito crente que às vezes não tem firmeza, que desiste. Por quê? Falta de oração e jejum. Logicamente que a gente não pode culpar tudo, né? Os demônios. Falar, não, isso aqui que está acontecendo é o demônio. Tem coisa que é culpa nossa mesmo. E a gente faz por conta própria. A nossa natureza caída deseja. Os nossos pecados, o que o diabo aciona? Ele aciona dentro da gente. Aquilo que a gente deseja fazer, se a gente não tiver força, a gente acaba fazendo. Mas está dentro de nós. A Bíblia fala em Tiago que o pecado está ali, dentro da gente. E que a gente tem que dominar sobre ele. Deus também disse para isso, falou com carinho lá em Gênesis. Ele falou, o pecado jaz a porta. Cumpre a você dominar. Você tem que dominar. Deus já te deu força. A graça de Deus é a força para a gente dominar sobre isso. Só que então a gente não pode culpar o demônio por isso, pelas coisas, pelos pecados, que são decisões nossas muitas vezes, mas a gente tem que estar atento a esses poderes. Não é culpa deles, mas a gente tem que estar atento. Agora uma terceira coisa, que é uma guerra espiritual que está passando. Qual que é a primeira coisa mesmo, que é a guerra espiritual? A demora. Demora na resposta. A segunda coisa é? Percebemos influências demoníacas. Você percebe, não, esse negócio que está acontecendo não é natural, não. É espiritual. E aí o terceiro ponto é que eles vão tentar colocar medo nas pessoas.
vão tentar colocar medo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala que ele ruge como um leão. Irmão, se você perceber um leãozão, se entrasse um leão aqui na igreja aqui, hein? Na fase de Walter. Irmão, se entrasse um leão aqui dentro, a Bíblia fala que o diabo ele ruge como um leão. Mas nem precisa de aparecer na hora. Senhor, é o Senhor. O diabo ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Quando ele ruge, o que ele faz? Ele coloca medo nas pessoas. Essa é a simbologia. Tá certo? Ele coloca medo. Né? É assim que os leões lá na África, lá naquelas regiões onde tem as fazendas, tem leão por perto, e aí os fazendeiros fazem a cerca. Faz a cerca, aí os leões vão lá querer pegar as vacas deles. O leão fala, não vou pular essa cerca aqui. O que ele faz? Ele vem do lado de fora da cerca e começa a rugir. Os bichos começam a ficar apavorados lá dentro, começam a correr, derruba a cerca, o leão pega ele. Entendeu? O leão pega ele. Então ele faz o quê? Causa medo. Lembra lá de Jairo? Quando Jesus foi lá para ressuscitar a filha dele, o que o diabo tentou colocar no Jairo? Medo. Tentou colocar medo. Está lá em Marcos, né? Capítulo 5, verso 21 a 43, tentou colocar medo nele. Mas Jesus disse o quê? Não temas. Não fica com medo. Porque medo é um negócio que dificulta a nossa fé. No caso da terra prometida, quando o povo de Deus falou assim: tem uma terra prometida para vocês, vão lá, vocês entrem lá. Quando eles chegaram na beirada da terra prometida, foram lá espionar, tinha gigante lá. Eles ficaram com o quê? Com medo. E não foram. Não foram. E por isso, essa geração morreu inteirinha no deserto. Só sobraram aqueles que creram. E foi Josué e Caleb. E a descendência deles. E os filhos daqueles que desistiram. Agora, com uma nova mentalidade, eles entraram nessa terra. Então, o diabo ele vai tentar colocar medo. Fala para o irmão, fica esperto, irmão. Quando você estiver com medo, pode ser que não seja um medo de proteção, pode ser que seja um medo que o diabo está tentando colocar para poder parar você. Mais um ponto é: demônios, eles agem com sutileza. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 3, e capítulo 10 também, verso 3 e verso 5 de Coríntios, ele fala para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Por quê? Ele fala nesse texto, ele vai falar que o diabo ele levanta argumentos contra a Bíblia. Ele levanta argumentos contra a nossa fé. Ele coloca às vezes questionamentos, mas não são questionamentos para você buscar respostas de Deus, porque Deus não importa de ser questionado, Ele sabe de tudo. Não tem nada, não tem nenhuma pergunta que você possa fazer para Deus e falar: ih, rapaz, então vou ter que pensar, viu, para me responder isso aí. Não, você veio perguntar para mim, pode ser que eu responda isso, mas Deus não responde isso. Mas o diabo ele vai tentar levantar argumentos, aqui eu falo. Vai tentar levantar argumentos. Muitos argumentos. Tá certo? Talvez um dos argumentos que as pessoas usam muito é: a Bíblia foi escrita por homens. Pode estar errado. E aí eu acho engraçado
E a palavra, puxa vida, Deus podia ter colocado um outro versículo aqui. Fala assim, gente, a Bíblia foi escrita lá no céu e trouxe um anjo, trouxe e botou aqui na terra, o Moisés foi lá e encontrou. Podia ter colocado isso. Mas você vê que a Bíblia é tão verdadeira, ela fala, gente, a Bíblia foi escrita por homens. Porque Deus não pode mentir. Deus não mente. Deus é verdadeiro. E Ele colocou lá em Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Não foi escrita por homens. E aí é engraçado também, porque tem gente que não aceita o Antigo Testamento. Só que quando Timóteo está falando, ele está falando do Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento, quando Timóteo está falando, ele está falando do Antigo Testamento. Ele não está falando do Novo Testamento. O Novo Testamento ainda está sendo escrito. Então a palavra não pode mentir. O diabo vai tentar colocar de algumas sutilezas. Ele vai agir sutilmente. Você vai pensar assim, não, esse pensamento aqui é meu. Não pode não ser. Fica atento. Tá certo? Tudo que volta você contra Deus, pode ter certeza, não é Deus não. Tudo que vai levantar você contra Deus, contra a palavra dele, contra a igreja do Senhor, não vem dele. Vem do inimigo. Então a gente tem que estar atento. Atento, espiritualmente falando, para a gente não ser enganado pelo diabo. Daniel, ele continuou crendo, ele continuou orando e jejuando até obter a resposta de Deus. E por último, o diabo, ele causa, os demônios, eles causam desânimo, fraqueza física, espiritual. Ele vai tentar fazer tudo para parar a gente. Vai tentar tocar no nosso físico. Vai tentar tocar então no nosso ânimo. Só que a Bíblia fala que por um momento ali Deus restaurou as forças de Daniel. Logicamente que Daniel não ficou fraco por causa do demônio. A Bíblia fala que ele ficou fraco porque ele esteve ali na presença de Deus. Porque ele viu, aquela visão foi muito forte. Foi algo espiritual. Então, o que eu quero te falar aqui com isso? O que essa palavra mostra pra gente? Que mesmo em alguns momentos que nós estamos fazendo a obra de Deus, você vai sentir desânimo. Às vezes você vai sentir peso, às vezes você vai sentir dificuldade. Não pensa você não. Ah, vou fazer a obra do Senhor, e aí você vai ficar alegre o dia todo, feliz o dia todo. Não. Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, em algum momento você vai se sentir fraco, sem forças. Só lembra de uma coisa: continua buscando e esperando no Senhor. Porque Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O diabo ele pode ter os anjos dele, ele pode ter os demônios. Mas a Bíblia também diz que sobre o serviço de Deus com os anjos. Deus deu um serviço para os anjos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que são herdeiros da salvação. Olha só, então, deixa eu te falar, apesar de tudo isso que eu te falei aqui de guerra espiritual, demônio, você não tem que ter medo disso não. Você tem que se posicionar. Você tem que começar a orar, lutar contra isso. Não acha que as coisas são normais que estão acontecendo na tua casa. Às vezes não é normal, às vezes é espiritual. Coisa que às vezes está acontecendo no seu serviço, não acha que às vezes é normal não. Pode ser espiritual. Guerreia, luta, entre em oração, entre em jejum. A tristeza pode ser algo espiritual. Para você se posicionar. Então ora, jejua. Mas sabe de uma coisa, apesar de toda essa coisa que o demônio parou no anjo, por 21 dias ele parou, fez o anjo estacionar, e não conseguiu sair dali, e teve que vir um outro anjo para ajudar ele, para ele poder sair. Teve que vir outro anjo para poder ajudar ele, para ele poder sair daquela situação. Apesar de tudo isso, os anjos
estão acampados ao redor daqueles que temem e os livra do mal. Aleluia. Salmo capítulo 34, versículo 7. Né? Se você aceitou Jesus, você teme ao Senhor, meu irmão. Existem anjos aí acampados ao seu redor para te livrar. Tem anjo perto de você, irmão. Fala para o irmão, tem anjo aí perto de você. Tem anjos voando nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes eu lembro que às vezes, quando eu era mais novo, às vezes eu estava tocando ali, começando a tocar teclado na igreja. E às vezes tinha irmãos que vinham assim, tinham vindo às vezes pela primeira vez, ou já estavam há alguns anos na igreja onde eu congregava. Ele falava, pastor Natanael, eu vi um anjo segurando as suas mãos na hora que estava tocando teclado. Porque tem anjos perto da gente. Tem anjos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Você teme a Deus? Tem anjo aí perto de você, meu irmão. Entendeu? Então, quando um demônio ele vai tentar atacar você, vai ter que passar por esse anjo. Vai ter que passar por esse anjo. Porque o anjo, Deus colocou aí para guardar você. Só que aí, a gente termina o livro de Daniel assim. O anjo veio, falou, deu a palavra para ele, falou, agora eu estou indo embora aí. Vim, trouxe a resposta para você. E estou indo embora. E vou ter outra guerra. O que isso quer dizer para a gente? A guerra não acabou. Depois de uma guerra, depois de uma batalha, vem outra. Não adianta você pensar que a vida cristã vai ser fácil. O anjo então deixou claro que apesar da resposta ter vindo, a guerra não tinha acabado. Havia uma outra batalha contra o príncipe da Grécia. Ele ia ter que enfrentar um outro demônio agora. Os príncipes da Pérsia viriam de novo contra ele. Então esse daqui seria um outro demônio que influenciava a Grécia. Nesse mundo, então, irmãos, não adianta a gente procurar por descanso. Talvez em alguns momentos nós possamos tomar um fôlego, mas quase sempre vai haver outra batalha. Sempre. Quase sempre nós vamos estar em batalha. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Jesus disse: eu venci, vocês também podem vencer. Jesus ficou triste. Jesus passou por situações semelhantes às que nós passamos nessa terra, e muito piores, mas ele permaneceu. A Bíblia fala que quanto mais, enquanto ele orava lá no jardim de Getsemane, né? E ele começava a sentir aquela aflição, ele orava mais intensamente. E nós estamos precisando disso. Nós estamos de oração e jejum. As nossas casas estão precisando de oração e jejum. O nosso país está precisando de oração e jejum. As nossas cidades estão precisando de oração e jejum. E nós precisamos de orar. Nós precisamos de clamar a Deus. Nós precisamos de parar de deixar com que as coisas parem a gente. Nós precisamos saber que tem uma guerra espiritual e eu preciso vencer ela. E como que eu vou vencer ela? Oração e jejum. Oração e jejum. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez Deus tenha permitido algumas tristezas no seu coração. Eu creio que Deus está te chamando para um posicionamento espiritual. Talvez você esteja precisando de mais sensibilidade espiritual para você perceber o que está acontecendo na sua vida, na sua casa. Oração e jejum. Ou quem sabe você tem orado por algo que não tem acontecido. Talvez você está orando e a resposta está demorando. Esse é o momento de jejuar. Esse é o momento de jejuar. Quem sabe é uma guerra espiritual. É hora de orar e jejuar. Aleluia. Eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Que você pensasse agora. Tem alguma guerra espiritual acontecendo? Tem alguma guerra espiritual acontecendo na minha vida?
Às vezes não é na sua vida, mas às vezes é na vida da sua família, né, de parentes. Às vezes não é um parente, às vezes é lá algum irmão da sua célula. Às vezes alguma coisa está acontecendo na cidade, você está sabendo, você tem que orar. Que você declarasse hoje, falasse com o